Hi devs, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Vanessa, trazendo para vocês aqui mais um vídeo no meu canal. Esse vídeo eu vou abordar aqui algumas matérias da minha grade do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Primeiramente, vou falar sobre a matéria e depois eu vou fazer uma breve descrição sobre ela. Aqui você pode ver que tem a carga horária da matéria, minha nota e o semestre letivo que eu cursei. Bom, sobre a nota é irrelevante porque a minha faculdade tem um cálculo muito doido que acaba baixando a nota. Mas isso daí a gente pode esquecer essas notas aí que eu tomei, mas enfim. Como primeira matéria, na minha grade tem História e Arte de Cultura Indígena Afro-Brasileira, que é a matéria voltada para falar um pouco sobre os índios, sobre o negro, sobre a cultura brasileira, quem foi os índios, quem foi os negros, o que aconteceu, o que deixasse de acontecer. Essa matéria aborda muito esse assunto da cultura brasileira de atualmente e anteriormente. Metodologia científica é uma matéria muito importante que com ela a gente vai entender como é que funciona a norma ABNT, como a gente vai fazer para elaborar um TCC, um trabalho científico, um artigo e etc. Então, em metodologia científica ensina tudo isso. Leitura e produção de texto também é uma matéria bastante importante, porque além da gente fazer a leitura, a gente vai produzir texto. Isso daí também vai estar ajudando quando a gente for desenvolver o nosso trabalho de conclusão de curso. Algoritmo e lógica de programação. É uma matéria extremamente importante porque algoritmo é a matéria essencial para um curso de programação, porque a gente precisa primeiro aprender a lógica para depois aprender a programação, né? A gente precisa primeiro passar por lógica para depois ir para códigos, né? Então a matéria de algoritmo e lógica de programação aborda todo esse conceito de raciocínio lógico. Responsabilidade sócio e ambiental. Fala um pouco sobre meio ambiente, preservação do meio ambiente, como preservar, como cuidar, como deixar tudo limpo e bonito e organizado. Tópicos especiais. No meu tópicos especiais abordou alguns assuntos de tecnologia da informação, alguns assuntos de engenharia e foi uma matéria bem essencial para o meu curso. Inglês instrumental. A gente sabe que quando a gente é programador, a gente é desenvolvedor, a gente é analista de redes, a gente é da infra, a gente é de qualquer outra área voltada para a tecnologia, a gente precisa saber um pouco de inglês. Porque tanto na programação quanto em outras coisas, a gente vai ver nomes em inglês, a gente precisa saber o que aquele nome significa e a gente precisa também saber um pouco de inglês para poder colocar nos códigos, porque todo código é de linguagem inglesa. Matemática. Matemática é uma matéria bem essencial no curso de programação, porque com matemática a gente vai aprender ali matemática, os conceitos básicos de matemática, algumas informações, a gente vai resgatar assunto que deu no ensino médio, assunto que deu um pouco mais avançado, até assunto de fundamental também abordado em matemática. Porque matemática na minha faculdade é geral, para meu curso e para diversos outros cursos, inclusive engenharia. Banco de dados 1. Banco de dados 1 é uma matéria que aborda banco de dados, é uma matéria que ajuda a gente a raciocinar a respeito de banco de dados, como é que a gente vai armazenar uma informação em nuvem ou local. A gente vai entender como é que um banco de dados funciona, como é que faz a criação de uma tabela, de um inner join, como é que a gente faz ali uma ligação, a gente faz ali uma chave primária, uma chave estrangeira. Então, o banco de dados 1 aborda tudo isso. Direitos humanos. Direitos humanos, já está dizendo, né? O que são direitos humanos? Felicidade. Felicidade foi uma matéria que foi colocada no meu semestre quando começou a pandemia. Então, essa matéria apareceu no meu semestre porque durante a pandemia teve aquele caos todo mundo ficou triste, etc. Então, essa matéria de felicidade foi a matéria que abordou isso. Empreendedorismo é uma matéria que foca mais em você ser um empreendedor, em você fazer o seu próprio negócio, em você administrar o seu negócio e como é que você vai administrar aquilo. Aborda o conceito de matriz SWOT,
administração de empresa, levantamento de informação, como tirar do papel para botar na parte prática e alguns outros conceitos que empreendedorismo traz para a gente. Auditoria de sistema. A auditoria de sistema cuida mais da parte de segurança de um software, de como um software deve ser feito e como é que um software deve ser estruturado. Então, a auditoria vai ser a parte que auditora um desenvolvimento de um software, as fases que o software tem e como é que essas fases devem ser implementadas em um projeto. Estatística aborda muitos conceitos sobre moda, modal, mediana, entre outros conceitos que é utilizado na estatística. Então, a matéria de estatística é para isso. Análise e desenvolvimento de sistema, como o próprio nome do curso diz, é uma matéria voltada para análise e desenvolvimento de sistemas, ou seja, você vai analisar e vai desenvolver um sistema. Nessa matéria você vai entender como é que funciona a análise e como é que funciona o desenvolvimento. É dividido por partes, então você vai entender em conceitos teóricos, como é que um sistema é desenvolvido, os requisitos, a fase funcional, a fase de teste, a fase de implementação e muitas outras coisas. Qualidade de software é aquela matéria que pega a qualidade do software, ou seja, quando a gente vai entregar um software para um usuário, a gente tem que entregar um software de ótima qualidade, de máxima usabilidade possível e com bastante interação que o usuário possa ter e que seja uma interação funcional. Então, qualidade de software aborda isso. Linguagem de programação 3 é uma linguagem de programação Java, então a gente vai abordar conceito de classes, métodos, atributos. Então a gente vai incorporar tudo isso em um sistema funcional que o professor vai mostrando em sala de aula como é que funciona essa linguagem de programação nesse nível mais avançado. Introdução à ciência da computação. É descrito uma breve introdução sobre ciências da computação, da história da ciência da computação, quem inventou o computador, quais foram os tipos de computador, ENIAC e alguns outros computadores em si, é mostrado nessa matéria de introdução à ciência da computação. Estrutura de dados e algoritmo é uma matéria bastante difícil, né? Se você for fazer a matéria com C, é bem difícil porque a gente vai abordar árvore, pilha, fila e alguns outros conceitos de estruturas de dados. Programação para a internet é programação web, aborda HTML, CSS, JavaScript, entre outras coisas, é abordado nessa matéria de programação para a internet. Programação para dispositivo móvel é uma matéria voltada para desenvolvimento mobile. Então, o professor pode escolher uma linguagem no mercado, tanto Android quanto Flutter, quanto React Native, Kotlin. Ele vai escolher a linguagem que mais se adapta para levar para o teu aluno. Linguagem de programação 4 é Java 4, onde tem a parte da conectividade com o front-end no Java e o back-end com Java. Pode ser o Java Web e pode ser também o Java Desktop, mas linguagem de programação 4 eu tive Java Web. Ou seja, é uma página, como se fosse uma página HTML com Java e rodando um banco de dados por trás, rodando ali algumas coisas por trás. Planejamento estratégico da tecnologia da informação é o planejamento e a estratégia da tecnologia da informação. A gente vai planejar e a gente vai ter uma estratégia para aquele software. Arquitetura de computadores. A arquitetura de computadores é uma matéria bem interessante, abordada muitos assuntos legais sobre arquitetura de computadores, sobre alguns cálculos, que agora eu esqueci, me fugiu um pouco a memória, dos cálculos que é feito nessa matéria de arquitetura de computadores, mas é como se fosse um cálculo que tem lá o 0 e 1, 0 e 1, 1 e 0, positivo e negativo, aborda esse assunto aí. Linguagem de programação 1, linguagem de programação Java 1, é abordado atributos, métodos, as coisas básicas do Java, como é que o Java funciona, o que é o Java, alguns exercícios teóricos sobre Java. Sistema operacionais, vai mostrar o sistema Linux e o Windows, então aborda assunto dos sistemas operacionais, como é que o sistema operacional funciona, como é que o Linux funciona, como é que ele se comporta quando o usuário vai utilizar, como o Windows também vai se comportar quando o usuário for utilizar.
Linguagem de programação 2 também é linguagem com Java, ou seja, a minha faculdade foi focada full Java, então teve muitas coisas de Java. Você tinha falta ali de pegar alguma coisa com PHP, de exemplo, um framework da vida, mas LP2 também abordou o assunto de Java. Redes de computadores, a gente sabe que a gente vai fazer ali um teste de ping, a gente vai fazer ali a configuração de IP, a gente vai cuidar da parte ali do gerenciamento de redes, ou seja, isso aqui, você está vendo, rede, acesso à internet, a gente vai abordar assuntos sobre isso. Engenharia de software é a parte que o engenheiro vai arquitetar, vai projetar, vai dizer, eu quero que o software chegue dessa forma, eu quero que o software bombe, eu quero que faça dessa forma. Engenharia de software aborda isso. Trabalho de conclusão de curso é uma matéria que todo mundo tem medo, que é o famoso TCC, ou seja, o trabalho de conclusão de curso. Então, o aluno ali, ele vai fazer um projeto final, mostrando ali tudo que ele aprendeu em sala de aula nesse projeto. Então, se chama trabalho de conclusão de curso. Estágio supervisionado, ou seja, o aluno é obrigatório a se matricular em um estágio. Então, ele é obrigatório a fazer um estágio para ele conseguir o diploma dele. E, por fim, a gente tem ali atividades complementares, ou seja, eu fiz participação de palestras, eu ajudei ali durante algumas emissões, eu fiz ali cursos, e isso me fez criar atividades complementares para abordar em meu histórico escolar acadêmico. Então, eu descrevi um pouco sobre as minhas matérias de grade, né, do meu curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, se você curtiu esse vídeo, se você gostou, se você quer saber mais sobre meu curso, sobre minha faculdade, sobre mim, sobre meus colegas, sobre as matérias, sobre os professores, tudo que eu aprendi, se quiser que eu traga mais assuntos relacionados a isso, deixa aí nos comentários, né? Se inscreve aí no meu canal, deixa o seu gostei. Eu vou estar trazendo sim, né, para você mais conteúdo, trazer aqui conteúdo cheio para tu. Então é isso. Né? Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, né? Obrigado também por estar compartilhando também, se você for compartilhar, né? É isso. Hey, Dev, e até a próxima.